Boa noite, bem-vindos ao Data Vénia especial presenciais. Tivemos o Dr. Vitorino Silva connosco, no especial informação também o Dr. André Ventura, desta vez é Tiago Maia. Doutor, bem-vindo ao Data Vénia. Paulo Ferrinho, bem-vindo ao teu programa, à tua casa. É um gosto ter dois juristas, no fundo, aqui comigo e dois portuenses, não é? Digamos assim, do norte. Paulo, hoje vamos continuar a falar no mesmo tema que foi com o Vitorino Silva. Temos aqui o prestigiado Dr. Tiago Maia, um dos candidatos apoiado pela Iniciativa Liberal. Passo-te a bola. Doutor, muito bem-vindo e é um gosto tê-lo aqui na sua televisão, porque é uma televisão do Norte e é com gosto que o recebemos aqui. E obrigado por nos aceitar este desafio. Para nós é muito importante e é assim que ajudam as televisões regionais a ter voz e também a criar, claro, empregos e economia. Paulo, agora... Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Antes de passar a palavra ao Dr. Tiago e dar-lhe também o meu abraço fraterno por ter a coragem de vir ao Data Vénia e falarmos desta questão, e dizer só para esclarecer que nós, na sequência daquele programa que nós fizemos sobre o que é a Constituição e os poderes da Constituição e também do Presidente da República, só dizer, mais uma vez, a recordar aos seus telespectadores que nós estamos numa base semipresidencialista, portanto, o Parlamento e o Presidente são órgãos de poder da República, onde se tem que obrigatoriamente se articular. O Governo tem a dupla responsabilidade política, a responsabilidade política perante a Assembleia da República, é onde emerge, onde é aprovado o seu programa de governo e também onde é aprovada as moções de censura pela parte dos outros partidos que descontentes com a governação, e tem também a responsabilidade política perante o Presidente, que não é um órgão executivo, como já demonstramos. O Presidente, o grande valor do Presidente é o valor da palavra e tem poderes de interação com os órgãos da Assembleia da República e Governo, e também tem competências próprias, competências originárias para o exercício da sua função. Este sistema semipresidencialista, como já disse, vem da República do Weimar, inspirado na República do Weimar e também da Constituição Gaullista Francesa, é muito originário. Nós temos a nossa Constituição, que eu volto a recordar, que é um decreto de 10 de abril de 1976 e já teve 8 revisões constitucionais, tem adaptação. Os juristas, nós dizemos que a Constituição é um livro ativo e atualista, é dinâmico, não é letra morta, e já vamos explicar também com a ajuda do Dr. Tiago. Mas só dizer que, relativamente a esta questão, o Presidente tem 3 vertentes fundamentais, que é o garante da independência nacional e da unidade do Estado, é também o pilar do regular funcionamento das funções e, portanto, tem um poder de todas as quintas-feiras emitir a opinião política sobre o governo, a sua visão política sobre o Estado, mas não governando. Isto é importante para que o governo, que tem como prima facie, isto é, a primeira atitude, é perante o Parlamento. Portanto, é aí que o governo tem que discutir, e é daí também que nascem as moções de confiança e onde também é aprovado o programa do governo. Basicamente assim, isto é muito mais complexo, mas no entanto vamos discutindo ao longo deste programa. Só a primeira pergunta que faço ao Dr. Tiago, tendo em conta que hoje é o pior dia da pandemia, também, e nós juristas vimos discutindo o que é, desde março até agora, esta questão dos direitos, liberdades e garantias, porque os direitos, liberdades e garantias são direitos operativos, isto é, não precisam de legislação ordinária para se imediatamente vincular à natureza do Estado, e depois há direitos programáticos, que é o direito à habitação, o direito à saúde, que é são os direitos de compromisso que a nossa Constituição, como disse o digno, o Vitorino Silva, é constituída por direitos compromissórios, de compromisso por todos os partidos, e os direitos rígidos, que é quanto à revisão constitucional. A primeira, e agradecendo penhoradamente a presença do Dr. Tiago, a primeira provocação que lhe faço, enquanto jurista, é se fosse Presidente da República, tendo um poder constitucional, que é o poder de declarar inconstitucionalidade por omissão, isto é, por não pronúncia do Estado por uma ação concreta, não acha que era a altura, enquanto Presidente, pedir ao Tribunal Constitucional para que o Governo legislasse por uma lei de emergência sanitária, para clarificar de vez esta questão dos direitos, liberdades e garantias e dos decretos do Governo que colidem muito com a Constituição da República? E muito obrigado pela sua presença, Sr. Doutor.
Ora, em primeiro lugar, também agradecer-vos o convite e transmitir-vos todo o gosto em estar convosco. E avançando direto para a pergunta, não é? Que eu também não sou de poucas palavras e, portanto, eu tento. Claro. Sabe que há aqui algo prévio que eu acho que caberia um presidente fazer, e do meu ponto de vista, não foi feito ainda, que é ter uma palavra, sim, e no limite até uma palavra que passaria por fazer ver que está aqui em causa um direito constitucional do acesso à saúde, que está a ser posto em causa por preconceito ideológico, do meu ponto de vista, e o Presidente da República deveria ter tido uma palavra já há muito tempo, mas continua a ser necessária essa palavra, quanto ao uso de toda a capacidade instalada de saúde, nomeadamente, portanto, não só o Serviço Nacional de Saúde, que é público, mas também a oferta do setor social e privado da saúde, que já devia estar há muito tempo a dar resposta aos problemas de saúde do país, que não são só Covid, estamos a enfrentar também um gravíssimo problema de mortes e de consultas e de cirurgias canceladas e de falhas de diagnóstico em todo um outro conjunto de doenças, que também significam uma pandemia neste momento e que também será uma pandemia para o futuro, uma pandemia escondida, tendo em conta, nomeadamente, os diagnósticos oncológicos que não estão a ser feitos neste momento, por exemplo. Doutor, acha que os candidatos teimam em confundir aquilo que está na Constituição, o que é um Serviço Nacional de Saúde, que é tendencialmente gratuito e universal, com o Sistema Nacional de Saúde, que é um sistema público, privado, cooperativo e social? Acha que está a passar muito mal a mensagem relativamente a esta questão? E outra pergunta era se convocando os privados, e tendo em conta o decreto presidencial, se for Presidente da República poderá fazê-lo, a não só chamar os privados, como também estabelecer um preço máximo para o tratamento dos privados nesta ajuda à pandemia. Faria isso? A questão é um sistema que conceba de forma integrada toda a oferta de saúde como uma oferta disponível para o cidadão, não é? Portanto, num conceito de acesso universal aos cuidados de saúde, pressupõe essa questão, de tabelar preços e tudo mais. Mas a verdade, e é o que podemos referir, e aliás temos uma referência direta já neste contexto da pandemia, que verificamos que a oferta privada de saúde conseguiu garantir inteiramente doentes Covid, num contexto muito específico em que lhes foi pedido e eles forneceram, num valor a rondar os 2.500 euros, quando no público esse custo era de mais de 2.700 euros. Portanto, estamos aqui a verificar em que, por preconceito ideológico, que não usa os privados, estamos a ter custos efetivos superiores, que não seriam necessários. Portanto, aqui, quando ouvimos determinados candidatos, e concordo com o que disse, que aqui há uma enorme confusão entre o que é que significa ter um acesso universal aos cuidados de saúde, e tendencialmente gratuito, e uma enorme confusão sobre o que é que isto significa. Isto não tem que significar, e infelizmente esta é a visão que grande parte dos políticos têm tido ao longo do tempo, e nomeadamente dos meus adversários nesta candidatura. Isto não tem que significar que o Estado tem que ser dono de todos os hospitais e clínicas, e não tem que significar que o Estado tem que ser o patrão de todos os médicos e enfermeiros, não é? Soutor, mas sabe que a nossa Constituição é uma Constituição muito estatizante. Sei. Porque logo no preâmbulo diz que é assegurar o primado do Estado de Direito e de abrir um caminho para uma sociedade socialista. Sim, a sociedade socialista não é do Partido Socialista, é uma sociedade que é antecâmara do comunismo, não é? Na atitude marxista-leninista, não é assim? Mas quanto ao preâmbulo, eu dou-lhe um valor quase de uma peça arqueológica, no sentido de... Mas sabe que os preâmbulos servem para interpretar teleologicamente as leis, não é? Sim, mas acaba mas também tem um tempo e um espaço e um contexto que também deve servir para a interpretação do mesmo, não é? É claro. E na verdade eu quanto ao preâmbulo, eu quase o interpreto como uma peça arqueológica, ou uma peça de museu, ou uma estátua de um antigo dirigente, uma estátua de Lenin, não é? Eu não preconizo a destruição de estátuas de Lenin, mas de facto a sociedade evolui e toma outros rumos que não estão impedidos pela Constituição, do meu ponto de vista. Soutor, diga-me só uma coisa, há conceitos jurídicos na Constituição que são indeterminados, gerais e indeterminados.
Há dois deles que eu gostaria de colocar para ver qual é a visão de um liberal sobre isto, não é? O que é que significa para um liberal a unidade do Estado? Unidade do Estado. Unidade do Estado. O que é que significa? Eu acho que significa a unidade na diversidade e, portanto, o reconhecimento do indivíduo e de cada português na sua individualidade, o reconhecimento de um país que é muito rico em diferenças regionais e locais, e, portanto, reconhecer essa diversidade e diferença, mas num contexto de unidade nesse sentido. E, aliás, eu acho que não temos um problema de secessão ou de... Somos um país efetivamente uno, no sentido em que nos concebemos como comunidade, como cultura, como parte do mesmo, como parte de uma comunidade e de uma cultura. E que tem uma enorme coincidência com o nosso território também. E, portanto, e como é que desconstrói para todos os nossos telespectadores, que é outro conceito jurídico, regular funcionamento das instituições? Se fosse Presidente da República, qual era a linha vermelha que estabelecia para dizer que as instituições deixavam de estar em funcionamento regular no Estado português? Para mim, regular o funcionamento das instituições é cada macaco no seu galho. Isso significa que está um governo a governar e não a fazer outras coisas. Tem que estar um parlamento a legislar e a escrutinar a ação do governo e não a fazer outras coisas. Temos de ter entidades de supervisão e fiscalização a fiscalizar e a supervisionar de forma totalmente independente e autónoma destes outros órgãos de soberania. Temos de ter um Presidente da República que não pode estar também a governar nem a legislar, mas a fazer o seu papel essencial. Mas aquilo que nós temos assistido na campanha é que a maior parte das intervenções dos candidatos é para governar e não para ser presidentes da República. É a fatalidade também do contexto desta campanha que, de facto, quer a abordagem da comunicação social, quando questiona cada candidato, quer a abordagem de muitos candidatos, é essa, porque eles efetivamente não se apresentaram a uma candidatura presidencial, grande parte dos candidatos. Mas isso não acha que é uma contradição com a própria lei eleitoral para o Presidente da República que diz que é uma legitimidade própria, independente dos partidos, para poder ser o árbitro da sociedade? Se estão tão vinculados aos partidos, como é que depois garantem que são árbitros e que são equidistantes em relação a todas as orientações partidárias nacionais? Por uma assunção e uma clarificação e uma transmissão clara de que estão a fazê-lo dessa forma, não é? Eu sou um fundador de um partido, sou militante de um partido, mas eu penso que tenho conseguido, na medida possível, transmitir que eu não vou ser um porta-voz de um partido. E o que eu pretendo, aliás, toda a minha plataforma é no sentido de dizer às pessoas que eu não quero estar a concentrar e a dizer às pessoas o que é melhor para elas, e, nomeadamente, se o fizesse, estaria a fazê-lo com a minha visão pessoal das coisas. Não é? O que eu estou a dizer às pessoas é que eu acho que o grande problema deste país é o facto de ter retirado poder às pessoas durante décadas, em variedíssimos aspectos, e a minha plataforma, e a minha visão para o exercício de mandato é garantir uma devolução do poder às pessoas. E aí vai ser cada uma com a sua ideologia, com a sua visão, com as suas ambições. Doutor, mas que fará para a sua vida. Mas quem governa, segundo a Constituição, é o governo, não é o Presidente da República. Portanto, quem governa. Mas o problema é que eu tenho assistido ao longo, nomeadamente, deste último governo e também do mandato do atual Presidente em relação com este governo. O senhor diz que ele é o principal porta-voz do governo, não é? E tem sido. Mas isso extravasa um pouco aquele conceito próprio que é emitir opinião sobre questões urgentes da atualidade nacional, que é o dispositivo que vem na Constituição para o Presidente da República. Acha que o Presidente não fala com essa urgência e fala por banalidade? Sim. Mas, acima de tudo, sim, temos assistido um pouco à banalização da palavra, é verdade, eu reconheço isso. Isso é um problema. Isso é um problema porque a dado momento a palavra perde a força necessária e a palavra de um Presidente da República tem que ter uma carga representativa e capaz de focar o interesse no assunto, não é? Capaz de tornar um assunto da ordem do dia e um assunto que se destina a ser resolvido, não pode ser só dito e depois tornar-se um assunto inconsequente, porque no dia a seguir já está a falar de outra coisa, não é? E isso verificou-se com Marcelo Rebelo de Sousa. De facto, ele tanto fala que anula toda a capacidade do assunto anterior, não é? Que ele trouxe... E qual iria ser o seu registro enquanto Presidente da República? Seria
seria um registro mais resguardado e com intervenção mais musculada? Era isso? Seria, acaba por se adaptar também um pouco ao que é a minha personalidade, mas ao que também é a minha visão do que deve ser o exercício da palavra do Presidente da República. O Mas eu Soutor também disse... associo aqui um problema maior, Diga. associo aqui um outro problema, é que não me parece que o Sr. Presidente da República tenha formulado opiniões próprias. Ele constantemente tem formulado, ou sido a canal de transmissão, da opinião do Governo sobre variedíssimos aspectos. E esse é um aspecto ainda mais problemático. E é por isso que eu digo... Soutor, mas isso não se chama independência institucional com lealdade política e na governação do Estado? É que isso vem na Constituição, a interdependência institucional para a melhor condução dos desígnios políticos de Portugal. Portanto, ele só está a exercer um poder, ou não? Não, mas interdependência não é dependência, é interdependência. Mas isso é o conceito de interdependência do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E lealdade institucional não se pode basear em... A lealdade institucional destina-se também a assegurar um fim último, não é? Que é o interesse público e o interesse dos cidadãos, não é? E, portanto, a lealdade institucional não pode servir para, por exemplo, aderir a narrativas que colidem com a realidade, não é? E assistimos a isto variedíssimas vezes com o Sr. Presidente da República. Então, acha que esta questão do Presidente... Esta questão do Presidente falar muito, como diz, não é? A vulgarização da palavra leva que a magistratura de influência do próprio Presidente perante o Primeiro-Ministro também regrida na sua capacidade de impor as ideias que tem ou de transmitir as ideias que tem. Quer dizer, o próprio Presidente perante o Primeiro-Ministro está a perder força para conseguir levar o país, a sua ideia do país para o Governo e que o Governo possa também seguir essas ideias? Estou convencido que sim. Podemos pensar em exemplos práticos disto mesmo. Nós já vimos o Sr. Presidente da República desautorizar 3 ministros que continuam no Governo. O Sr. Primeiro-Ministro, por isso, simplesmente desconsiderou e fez ovelhas moucas desse posicionamento. Como sabe, o comando constitucional é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que demite os ministros. O Presidente pode dizer que, em questão da fiscalização política, não é? Sim, mas se o Primeiro-Ministro disser assim, olha, eu não demito, e quem manda no Governo sou eu, o Presidente não tem qualquer comando constitucional para fazer mais do que a palavra dele, não é? Tem capacidade, tanto que já teve, e portanto vimos a degradação do poder da palavra do Sr. Presidente até neste contexto durante os anos, porque ele em 2017 exerceu a palavra e, em termos práticos e fácticos, demitiu uma ministra. Não, foi a Constância. A ministra da Administração Interna, antecessora Mas foi por uma intervenção pública do Presidente, não foi? Não tem esse comando constitucional. O Presidente dá posse ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro dá posse... Quem demite um ministro é o Primeiro-Ministro. O Senhor Primeiro-Ministro. Claro. Quem empossa é o Senhor Presidente, verdade seja dita, não é? E, portanto... Mas o que vimos em 2017, tarde e a más horas, infelizmente, porque eu recordo essa situação ocorreu em virtude dos incêndios em Pedrógão Grande, em julho, uma situação absolutamente catastrófica e gravíssima e que foi muito dolorosa para todos os portugueses, mas só em outubro, com mais incêndios e mortes, é que finalmente a responsável máxima do Ministério da Administração Interna foi demitida. Soutor, mas a pergunta que se coloca é que se fosse o Sr. o Soutor Tiago, Presidente da República e o Primeiro-Ministro, neste caso, por exemplo, está a falar em relação ao Ministro da Administração Interna atual e ao Ministro da Justiça, não é? Se ele não aceitasse a sua sugestão para que ele mudasse o governo, o que faria a mais que fez este Presidente? Porque não tem comando constitucional para isso, não é? O que me parece é que, e isto não é só feito em contexto de palavras públicas, não é? É feito também no contexto das conversas privadas, nomeadamente as conversas semanais ou outras que possam ter sentidas, porque isto os órgãos soberanistas estão sempre em contacto, sempre que quiserem, não é? E eu não sei, o que eu imagino é que faria ver ao Primeiro-Ministro a absoluta essencialidade de
rever o posicionamento de ministros que perderam toda a autoridade para o exercício Mas o problema é que nós, como juristas, sabemos que não há comando de legal, para que possa o Presidente impor uma decisão ao Primeiro-Ministro para a alteração do quadro governativo. Um Presidente, no limite, tem até a possibilidade de demissão do Governo, não é? Nós estamos a dizer que chegaria a esse ponto, não é? Mas para isso é preciso pôr em causa a unidade do que é um Estado e aspecto diferente da dissolução. Não, mas isso é preciso, por isso é que eu perguntei há bocado. Por isso é preciso pôr. E a questão que se coloca, e a questão que se coloca em contexto de administração interna, em contexto de justiça e até no contexto da saúde, é se não chegarmos a um ponto de estarmos a enfrentar um problema do regular funcionamento, não é? E seria prudente e politicamente avisado demitir um governo no meio de uma pandemia, Sr. Doutor? Não, eu não estou a dizer que há de chegar a esse ponto. Eu estou a dizer que há ministros em concreto, e eu não estou a falar do contexto agora, porque todas estas situações têm meses, não é? Portanto, estamos a falar do contexto que tem meses. Portanto, o caso do CEF tem meses, não é? O caso da nomeação do Procurador Europeu também não é agora. O que aconteceu agora foi a explosão dos escândalos mediáticos, mas os casos já sucederam há muito tempo, não é? Doutor, vamos navegar um pouco pelas suas ideias de liberal, não é? Portanto, o que é uma Constituição liberal para si? Nós temos uma Constituição estatizante, oriunda mais da intervenção do Estado, não é? Em que o Estado tem primazia em determinado tipo de atuação. O Doutor defende uma Constituição liberal, que é uma Constituição mais regulatória, isto é, em que o Estado tem uma intervenção mínima, mas muito forte em termos de regulação. Como é que isso, qual é os equilíbrios que consegue trazer em termos de intervenção do Estado e necessidade das pessoas, que é o fim da justiça, do bem-estar, da segurança, também do acesso universal à saúde, à educação. Como é que um liberal constrói uma Constituição diferente desta? De facto, eu acho que esta Constituição ainda carrega uma carga ideológica, é verdade, mas não é impeditiva de uma visão mais liberal para Portugal, não me parece. A Constituição tem, desde logo, princípios liberais absolutamente essenciais, que é a defesa do Estado de Direito, a Carta de Direitos, Liberdades e Garantias, a limitação e separação de poderes, a previsão de instituições independentes, e a defesa de tudo isto é a defesa de um Estado liberal. Acrescentando a isso determinados aspectos que também acabou de tocar, a questão do Estado funcionar como um forte regulador, não como um interventor no mercado, mas um forte regulador, evidentemente. A questão do acesso universal à saúde e à educação é também uma plataforma liberal, porque visa garantir precisamente as condições em que um cidadão pode exercer a sua liberdade, não é? Pode efetivamente exercer a sua liberdade de escolha. E acrescentando a isso, há também a questão de uma rede social mínima, não é? De segurança, que também está incluída na proposta liberal. O que eu vejo de demasiado nesta Constituição, mas como eu lhe disse, isto não é impeditivo de continuarmos é aqueles capítulos sobre planificação económica e organização económica que estão ali a mais, de facto. O preâmbulo, eu dou-lhe uma importância mais arqueológica e não seria um problema, mas de facto está lá escrito rumo ao socialismo e é praticamente única em Constituição. Penso que há mais 2 ou 3 Constituições no mundo que assumem uma dimensão tão ideológica no seu preâmbulo. Mas, dito isso, eu penso que não é impeditivo e eu sou um pragmático. A Constituição, para ser revista, implica uma revisão por 2/3. Exatamente. E eu não prevejo que isso aconteça num futuro muito próximo. E depois há o problema dos limites materiais à revisão da Constituição. E ainda isso, não é? Que dos direitos, liberdades e garantias há alguns que não são revíveis, não é? Ou revistos, não é? E depois também há o capítulo dos direitos económicos, sociais e culturais, que, como bem referiu, não são direitos per si que imediatamente sindicáveis, não é? Exato. Mas que têm lá um reflexo, mas que, no fundo, só se conseguem na prática com um país e uma sociedade e uma economia fortes, prósperos e capazes, não é, de os assegurar, não é? Doutor, a única via de chegarmos a esse ponto é, do meu ponto de vista, uma via liberal, não é? A via liberal também é uma via liberal em relação aos impostos, não é? Portanto, são muito conhecidos por o país
sobretudo que o setor defende uma taxa única, sobretudo em rendimentos pessoais, no IRS. Portanto, há que distinguir entre os rendimentos das empresas e rendimentos pessoais. Nós sabemos que a nossa Constituição, no rendimento pessoal, é progressivo e os liberais defendem que uma taxa única, não é? Sim. Portanto, sabendo que nós temos já dificuldades de financiamento do próprio Estado, temos mais de 250 mil milhões de dívida, temos mais 130, que é 134,3% do PIB. Ao cortar os impostos, como é que depois alimenta todas as funções do Estado? Além de ser inconstitucional. Sim, em primeiro lugar, e fez bem observar, porque está na Constituição a questão da progressividade associada ao imposto sobre os rendimentos individuais, mas de facto a proposta que propomos garante progressividade, porque pressupõe também um limiar de isenção, que no fundo significa na prática que são duas taxas. É uma taxa zero até um determinado rendimento e uma taxa de 15% em proposta final, sendo que a proposta também prevê um regime de transição. Porque... Soutor, mas mais de metade dos portugueses já não pagam impostos. Pronto, e continuariam a não pagar. Porque a classe média é que alimenta o Estado, não é? Sim, e a classe média, e nomeadamente todos os contribuintes, na proposta que a Iniciativa Liberal tem, todos os contribuintes ou pagariam o mesmo, ou na verdade, em quase todos eles, pagariam menos. Todos. Em quase todos eles pagariam menos, porque esta proposta prevê o tal limiar de isenção em que não se cobra imposto, e só se cobra daí para cima. Soutor, mas não seria mais fácil? A proposta original é 750 euros, sendo que isso acrescenta, esse limiar sobe, mais 200 euros em função de cada dependente, cada filho, né, digamos. Soutor, mas não seria mais fácil conseguir arrecadar receitas ao Estado pela via do capital e não pelo do trabalho? Dou-lhe um exemplo. Porque nós sabemos que a introdução tecnológica nas empresas tem levado também ao recuo da massa laboral, isto é, com menos gente a trabalhar. Não seria se calhar uma ideia mais interessante colocar-se ou criar-se uma TSU, uma taxa social única, para o capital, neste caso para a própria máquina, por ter substituído o trabalhador para financiar a segurança social, por exemplo? Voltando também ao que me tinha referido, porque para complementar... mencionou a questão da quebra fiscal associada. Exatamente. Isso é óbvio. Mas e aqui é que está, e aqui eu penso que é a virtualidade da proposta. Em primeiro lugar, isto está evidentemente concebido, nós percebemos do país em que partimos, não é? E há aqui um regime de transição previsto para uma proposta deste género. Mas a proposta carrega muitas virtualidades, nomeadamente quanto à questão da coleta fiscal. Em primeiro lugar, esta proposta garantiria estímulos efetivos à subida generalizada de salários. Porque, de facto, no cenário atual, por exemplo, uma entidade patronal, não é? Um empregador que queira subir a um seu funcionário que ganha 800 euros, que queira subir para 900 euros o salário desse funcionário, sabe que o dinheiro que vai ter que gastar com isso, metade vai para o Estado. Portanto, os estímulos são no sentido contrário, são no sentido de não permitir... De não haver um aumento, exatamente. E associado a isto, a libertação de rendimento para as pessoas garantiria mais consumo, isto é, subida de impostos, nomeadamente o IVA e outros impostos de consumo. A subida generalizada de salários garantiria a maior coleta também dentro do próprio IRS, não é? Porque mesmo cobrando-se menos, se a massa salarial sobe, vai-se cobrar mais no global, não é? E os estímulos de crescimento económico também trariam muitos efeitos positivos em todo o conjunto de outros impostos, nomeadamente do próprio IRC das empresas. Portanto, esta é a virtualidade dos propostos e isto não é só teoria. Isto foi demonstrado em países que fizeram o mesmo, nomeadamente em países que saíram do jugo soviético, não é? E saíram... Está a falar da Letónia e da Lituânia, não é? Em geral, todos esses países tomaram políticas mais liberais, nomeadamente no contexto mas fiscal. Tem um sistema regulador, tem o Estado ainda tem muita intervenção nesses países, como sabe, não é? Nomeadamente a educação é gratuita, não é? Portanto, mas o Estado não é só acesso universal à saúde nem à educação, tem muitas mais funções onde está a mais, de um ponto de vista de um liberal, claro. E onde está a gastar muito dinheiro, e o dinheiro é mais. E, portanto, evidentemente...
também há Estado a mais e, portanto, também há despesa de mais do Estado que tem que descer, não é? E, portanto, aqui não há um problema de receita, aqui há um problema de despesa do Estado, acima de tudo, porque o Estado já está neste momento a cobrar demasiado, muito mais do que os portugueses e as empresas conseguem pagar. Portanto, também há, evidentemente, um problema da despesa do Estado que tem que ser analisado. E se não formos por essa via, também vamos continuar na cepa torta. Soutor, a última pergunta que É estamos... isso, eu vos pedi só mesmo o teu pergunta. Porque Sim, exatamente. A última pergunta, vamos já terminar, que é só a pergunta que normalmente que eu guardo, que é uma pergunta mais desconfortável, mas é desconfortável, mas de uma forma simpática. Se recebesse, fosse Presidente da República e recebesse o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, à quinta-feira, e ele apresentasse um plano da TAP em que suspendeu os direitos dos trabalhadores para despedir 2.000 trabalhadores, para viabilizar uma empresa que precisa de 3,4 mil milhões, o que faria, o que diria? Bom, eu já tenho dito, e vou ser assim, do meu ponto de vista, o Estado não devia estar na TAP, mas eu não aceito nem mais um euro de dinheiro público para a TAP. Dito isso, eu penso que já estamos tendo em conta o plano já aprovado a nível europeu, estamos já num plano de reestruturação onde há compromissos assumidos que eventualmente o recuar traria custos que eu não iria exigir que fossem assumidos. Dito isso, a verdade é que já temos um plano que enfrenta praticamente 4 mil milhões de euros de investimento público na TAP. Do ponto de vista, foi um caminho totalmente errado. E temo que seja um caminho onde que não vai ter, que não acaba aí. E, portanto, o que eu diria ao Primeiro-Ministro, se me apresentasse com um plano em que, para além dos 4 mil milhões, fosse entrar mais, aí eu ia fechar a torneira, claramente, porque já chega, e do meu ponto de vista já estamos mal neste contexto. O destino da TAP deveria ser o destino de qualquer empresa em dificuldades, mas que eventualmente seja viável. Eu aceito que seja, a TAP tem eventualmente um caminho que pode percorrer, mas aí faz o que faria o que faz qualquer empresa em mãos privadas, inicia o seu processo de insolvência que inclui uma possibilidade de recuperação, não é? E faria esse percurso que eventualmente a levaria de novo a um cenário de viabilidade, cenário que, verdade seja dita, nunca teve, não é? E, portanto, e também por isso é que a TAP é uma exceção no contexto das ajudas que a União Europeia está a dar no setor da aviação, porque o que está a acontecer com as outras companhias aéreas é que estão a receber efetivamente empréstimos porque são empresas viáveis. E o que estão a enfrentar neste momento é só um contexto de dificuldade associada a uma quebra ou fecho efetivo de atividades por decisões estaduais e da União Europeia, não é? Mas são empresas que já eram per si viáveis e que irão, no futuro, devolver o dinheiro que lhes estão a dar. Quanto à TAP, eu não estou a ver que isso sequer seja possível. Portanto, eu, na medida possível, tendo em conta que também não sou adepto de rasgar com compromissos assumidos, fecharia sempre a torneira. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado. Foi um gosto. Deixo a palavra agora ao Paulo para encerrar e desejo-lhe boa sorte para domingo. Está bem? Muito obrigado. Doutor, a última pergunta é porque é que os portugueses votam em si e não votam nos outros? O que é que diz? Porque basicamente a minha proposta é totalmente distinta dos restantes pelo seguinte: todos os outros, à sua maneira, estão a propor mais Estado na vida das pessoas, mais intervenção na economia, mais dependência do Estado. Eu estou a propor exatamente o contrário. O que eu quero que o Estado comece a fazer é libertar as pessoas, quer pela via do alívio fiscal, eliminação de burocracias e libertação das forças ativas do tecido económico e do tecido social, para que as pessoas possam elas mesmas começar a fazer pela vida. Doutor, muito obrigado por estar connosco, é uma honra enorme. Paulo, obrigado. Voltamos no próximo Data Vénia amanhã com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Uma boa noite.
Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.